Bem-vindo ao canal Aprende Aí! Hoje a gente vai falar de uma história de Star Trek que é bem diferente. Uma que não começa com aquela perfeição toda, sabe? Pelo contrário, o começo é bem mais bagunçado e bem mais humano. E isso leva a gente para a pergunta central, né? A gente está acostumado com a visão utópica de Star Trek, tudo funcionando, mas como a sociedade chega nesse ponto? Pois é, Enterprise veio para responder exatamente isso. Como é que a jornada começa de verdade? E a resposta é bem direta, olha só. Star Trek Enterprise é basicamente isso, a história da adolescência difícil e toda desajeitada da humanidade lá no palco galáctico. É a história de como a gente aprendeu a andar antes de conseguir correr. Então, vamos entrar de cabeça nisso. A série se passa mais ou menos um século antes da época do Kirk e do Spock. Ela conta justamente as primeiras missões da humanidade no espaço profundo. E olha, elas foram bem desajeitadas. Foi uma jornada cheia de erros, sabe? Daquelas em que a boa intenção muitas vezes acabava em desastre. E essa diferença toda de Enterprise para as outras séries foi de propósito, completamente intencional. Diferente da galera do século 24, a tripulação da NX-1 parece muito mais com a gente. Eles são impulsivos, erram pra caramba e estão ali, aprendendo na marra a lidar com um universo que é muito, mas muito maior e mais complicado do que eles sequer sonhavam. E é aqui que a gente chega no coração do conflito das primeiras temporadas. O alto comando vulcano age como se fosse um pai superprotetor, sabe? Um tutor bem restritivo. Pensa bem, a humanidade tinha acabado de sair da Terceira Guerra Mundial. Para os vulcanos, a gente era uma espécie violenta, impulsiva, talvez até um espelho do passado turbulento que eles mesmos levaram séculos para superar. O mais legal é que essa filosofia de começo imperfeito não ficou só na história, não. Ela se refletiu na própria produção da série, que na real foi um salto tecnológico gigantesco para a franquia inteira. Mas antes da gente continuar, só para deixar tudo claro. Por décadas, Star Trek usou maquetes, modelos físicos, sabe? Aquilo que a gente chama de FSX, ou efeitos práticos. Só que Enterprise chegou e mudou tudo. Mudou radicalmente essa forma de fazer as coisas. Então, o ponto-chave aqui é esse. Foi uma mudança gigantesca. A Enterprise NX-01 foi a primeira nave principal da história da franquia a ser 100% digital, feita em computação gráfica. E essa decisão não só deixou o visual mais moderno, como acabou definindo a identidade visual da série inteira. E cara, isso aqui ilustra o tema da série de um jeito genial. A própria nave parece que está em construção, sabe? A primeira ideia era só reutilizar um modelo de CGI que já existia, mas o designer, o Doug Drexler, bateu o pé. Ele queria um visual que fizesse sentido para aquela época. O resultado é essa estética funcional, meio industrial, que reforça demais aquela ideia de que a humanidade e a tecnologia dela ainda estavam naquela fase de tentativa e erro. Só que essa fase mais tranquila de exploração e aprendizado estava com os dias contados. Depois de 2 temporadas, a ingenuidade da humanidade acabou. E acabou de um jeito bem violento e repentino. Foi, basicamente, o fim da inocência. Um único evento mudou absolutamente tudo. O ataque dos Shinji matou 7 milhões de pessoas e jogou a série num arco super sombrio que durou a 3ª temporada inteira. Muita gente na época viu isso como uma clara alegoria ao clima que o mundo vivia depois do 11 de setembro, sabe? A série começou a explorar temas pesados como retaliação, ataques preventivos e o preço da segurança. A missão agora era outra: encontrar os Shinji e impedir um novo ataque. E isso, claro, colocou os ideais da tripulação à prova de um jeito brutal. De repente, não era mais sobre explorar, era sobre sobreviver. E isso forçou o Capitão Archer, que era um piloto super idealista, a tomar umas decisões, bem, moralmente complicadas. Atitudes como essas deixaram bem claro que os princípios nobres da frota estelar ainda não eram regra. Eles ainda não estavam gravados em pedra. Eles tiveram que ser forjados no fogo, numa crise que ameaçava a própria existência da humanidade. Para chegar na utopia do futuro, primeiro foi preciso passar por esse teste de moralidade brutal. Depois de sobreviver a essa adolescência super traumática, a humanidade finalmente começou a amadurecer. E na 4ª temporada, ela começa a se transformar numa verdadeira líder na galáxia. E olha que interessante, uma crise acabou gerando uma oportunidade incrível. A série sofreu um corte gigantesco no orçamento para a 4ª temporada. E isso forçou uma mudança criativa. A produção passou a usar um formato de mini-arcos de histórias, o que deixou as tramas bem mais focadas e, no fim das contas, virou um dos formatos preferidos dos fãs.
É nessa temporada que a humanidade finalmente vira gente grande na galáxia. Primeiro, o Archer ajuda a resolver uma treta antiga na sociedade vulcana. Depois, ele age como mediador, juntando inimigos históricos e criando a base do que viria a ser a coalizão de planetas. A tripulação também encara o legado sombrio da engenharia genética da Terra na crise dos Augments, que é uma história que lembra muito a do vilão Khan. E, o mais importante, eles derrotam o movimento Terra Prime, superando a xenofobia dentro de casa para que a Terra pudesse um dia ser o lar de uma federação com várias espécies. Mas, mesmo com essa fase criativa incrível, a série foi cancelada depois da 4ª temporada. E isso deixou a história de amadurecimento da humanidade tecnicamente sem um final. E olha que o elenco e os criadores tinham planos gigantes para uma 5ª temporada. A ideia era mostrar a guerra entre a Terra e os Romulanos, que é um evento importantíssimo na história da Federação, e finalmente mostrar a assinatura da Carta da Federação. Ia ser épico. Mas sabe, mesmo sem esse final dos sonhos, o legado de Enterprise é muito poderoso. A série mostrou que aquele futuro pacífico, iluminado de Star Trek, ele não caiu do céu, ele teve que ser conquistado. E foi conquistado na base do erro, do sacrifício e de todo o processo difícil que é amadurecer. E isso deixa a gente com uma última reflexão para pensar. Será que uma utopia que foi conquistada na luta, cheia de falhas e sacrifícios, tem mais valor do que uma que simplesmente existe? Fica aí a pergunta. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.